Boa tarde, meu nome é Sandra. Estou na gerência do Ana Maria do Couto desde novembro de 2018. E eu trouxe junto comigo a enfermeira Michele, tá? 4 anos na Secretaria de Saúde, formada pela UFMS. Dr. Jonatas, está há 2 meses e também formado pela UFMS. E nosso profissional de Educação Física, Júlio, também formado pela UFMS. Deixa eu passar aqui. Essa é a nossa unidade, essa foto na época de inauguração, tá? A estrutura física é para 2 equipes, porém, no final de 2018, expandiu para 3 equipes, tá? Estrutura física. É uma unidade, deixa eu passar aqui. Ela foi inaugurada dia 7 de julho de 2016. Nós temos 45 servidores, dentre eles 19 agentes de saúde, e fora a equipe do NASF, que nós fomos contemplados, graças a Deus, uma equipe que veio somar com a gente. Estou com 3 médicos e 2 enfermeiras, né, por enquanto, porque está uma com licença maternidade. Nenhuma área descoberta. Observar ali a fotinha, a nossa unidade de saúde fica bem no meio da nossa área de abrangência, tá? Eu falo que a nossa unidade ela é bem interessante, que ao mesmo tempo que nós temos a nossa equipe, a 23, que é uma equipe bem vulnerável, né? Que quem participou quem participou da apresentação do ano passado viu que a apresentação da Vanine até comentou, né? Boca de fumo, realmente nossa equipe mais vulnerável, né? Dessa região. Aí tem a região do meio, que é a equipe 55, e a 191, que é a mais privilegiada. Nós atendemos o bairro do Ana Maria do Couto, Aeroporto, Belinati, Sayonara, Recanto dos Pássaros, Jardim Panamá. Essa é a nossa evolução de cadastro. No terceiro quadrimestre, 3.396, e hoje nós estamos com 8.519 cidadão cadastrado na nossa unidade. Essa é a nossa carta de serviço. Não inserimos DIL, porém, esses outros procedimentos é oferecido, porém não houve procura. Por isso que, assim, no caso que teve... foi a passagem de sonda vesical de demora, né? Espontânea e também programada, que tem nossos pacientes que a gente faz a troca a cada 15 dias. E as outras atividades foi em relação à medicação, via oral, EV, aí estava indicado essas outras atividades. Tá? CISREG, se vocês observarem, nós tivemos em 2020, 799 e esse ano 316. E vale observar que assim, os profissionais médicos são bem resolutivos, tá? Observando, tem poucos encaminhamentos e como nosso processo de trabalho para os faltosos é na equipe multi, né? Não é somente o administrativo nem o agente de saúde que está responsável para esse monitoramento, questão de quando sair vaga. Então, assim, tem os médicos também que ligam, tá, para os pacientes, a gente já agenda, no caso se precisar, a gente já, no caso do regulador, né? E a busca ativa é feita também para o agente de saúde e também via telefone. Temos bastante dificuldade porque os pacientes, eles mudam com frequência no telefone, então, às vezes, a gente acaba perdendo essa vaga, né? Da odontologia também, no ano passado 26, encaminhamento. Esse ano, devido ao aumento, né, de consulta, Ai, que não está acompanhando. Ah, desculpa. Ah, eu passo lá. Agora que eu entendi. Então, voltando. Tá. Endodontia,
Tá? Tem um período de agendamento de 120 dias, cirurgia 30 dias. Um erro de digitação, tá? Nós temos somente 2 solicitantes, tá bom? Não temos 3, não. E nenhum regulador. Pode passar. Questão da ouvidoria, né? No ano passado, nós tivemos 62% de ouvidoria positiva e esse ano, no primeiro semestre, 44,5%. A maioria das negativas, né, das ouvidorias negativas, foi em relação à dificuldade de acesso, que as pessoas, elas... a gente não precisa falar, né, do cenário que nós estávamos vivendo. Então, assim, bastante gente queria consulta de rotina, então a gente não estava conseguindo suprir essa demanda, tá? A maioria dos elogios foi em questão do atendimento de forma humanizada, organização e resolutividade. Nosso perfil acadêmico. Nós temos 5 preceptores, nós temos campo de estágio para a faculdade da Facsul, enfermagem, nutrição e fisioterapia. No primeiro semestre desse ano, nós tivemos pessoal da Físio, né? E nós conseguimos reduzir bastante nosso número de pacientes na fila de espera da fisioterapia. Foi bem resolutivo, além dos nossos profissionais também do NASF. Tá. Nossas reuniões intersetoriais, em decorrência que a maioria dos nossos membros do conselho eram membros de alto risco e eles optaram em não a realização das reuniões. E também outro agravante é que foi sugerido fazer reunião via Zoom, porém nem todos tinham uma certa habilidade para estar mexendo no sistema. E por isso não houve reunião, mas pretendemos voltar agora com nossas atividades. Agora eu vou passar a palavra para o Júlio, tá? Nada melhor para falar sobre o NASF. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, como eu fui apresentado aqui pela Sandra, meu nome é Júlio César, sou profissional de Educação Física do NASF. Né? Essa é a equipe do NASF Miruçu, tá? Que atua na unidade Dona Maria do Couto, Cerradinho e Aero Itália, e é composta pela fisioterapeuta Ana Flávia, pela psicóloga Eliane, por mim e pela médica pediatra Noeli, que nesse momento está em licença maternidade, mas no primeiro semestre estava com a gente, tá bom? Aí nossos dados, tá? PTS, educação permanente, consulta compartilhada, e a gente vou falar um pouco do contexto, tá? Para que a gente possa entender esses números. E começando assim, que a unidade do Ana Maria do Couto é uma unidade acolhedora, né? Nos integrou com excelência, nos sentimos bem naquela unidade, sabe, assim, bem integrados, e fazemos parte da equipe, né? Então, até por isso, esse convite para a gente estar aqui falando, né, dos indicadores da unidade, por entendermos que fazemos parte dessa equipe, e essa equipe realmente dá toda a abertura para que nós, do NASF, possamos trabalhar em conjunto. Tá? Nosso número de PTS realmente é um número baixo na unidade, digamos assim, tá? Que foi só um feito na questão do semestre, nós temos metas também de PTS. Porém, como o NASF começou na unidade, no meio do ano 2020, no cenário que todos nós conhecemos, né? E com isso, né, é uma unidade que não tinha NASF ainda, então não tinha contato com as ferramentas do NASF. Então nós entendemos que precisaríamos primeiro trabalhar uma das principais ferramentas, que era o matriciamento, o apoio, né? Então entendemos que a gente poderia fortalecer essas ferramentas, fortalecer esse vínculo, para que depois colocasse as ferramentas do NASF em atuação diretivas, digamos assim, tá? E nesse momento nós aumentamos a consulta compartilhada, como vocês podem ver aí pelo número. As reuniões para discussão de caso também é um número bom, um número alto. E esse vai ser um modelo que a gente vai usar como ferramenta para aumentar o PTS, né? Já que nós discutimos casos, nós temos as consultas compartilhadas sendo feitas com maestria nessa unidade, com essa abertura com os médicos, com os enfermeiros, tá? As reuniões de equipe, o NASF participa, mais com uma equipe, talvez menos com outra, mas isso é características, né? E também nos nossos agendamentos na unidade. Muitas vezes bate, outras vezes não batem, e a gente vai
nos organizando. E muitas vezes até a unidade muda a sua data de reunião para que a gente possa estar participando, tá? Entendendo da importância dessa participação. Né? As PICs que é utilizado nessa unidade que o NASF trabalha é a auriculoterapia, que é trabalhada pela psicóloga Eliane, tanto com os servidores como com os pacientes. Tá? Com a volta dos grupos agora, com a volta das atividades em grupo, entendemos que podemos aumentar essa ação das PICs, tá? Não só em relação ao aurículo, mas também a medicina tradicional chinesa e as atividades em grupos por diante. E nessa unidade nós começamos também com a reabilitação pós-Covid. Eu deixei para falar um pouquinho mais sobre essa reabilitação, vou me estender um pouquinho, porque foi a unidade onde nós começamos essa atividade, essa experiência, pela abertura que a unidade nos dá, pela discussão de caso, pelo entendimento, pela discussão com os profissionais e pela necessidade da unidade, esses pacientes começaram a chegar na unidade, né? Necessidade de trabalhar com essa reabilitação, necessidade de trabalhar com esse público, porém a gente não tinha essa expertise, né? E nessa reunião com a unidade, nessa discussão com a equipe, entendemos que, e por trabalhar também na parte de reabilitação da prefeitura que está na UERJ, nos deu, digamos assim, uma cancha para que a gente possa discutir essa reabilitação na unidade, discutir a parte da atenção primária, né, nessa reabilitação. E isso fez com que a abertura da unidade, através da doutora Vanini, que nos chamou também para fazer a consulta compartilhada, para a intervenção com esse público. E em março nós começamos a atender de maneira individual e logo em abril iniciamos o trabalho de grupo na reabilitação pós-Covid. Então a gente tem muito orgulho de ter essa parceria, essa confiança da unidade para trabalhar com algo muito novo, né? Algo que nós não tínhamos parâmetros para trabalhar ainda. E a unidade essa confiança é recíproca, tá? É uma unidade que nos deu total apoio, então a gente se sente muito à vontade para estar trabalhando com essa equipe. Beleza. Vou passar a fala aqui agora. Tá. Nosso atendimento a domicílio, né? Como que vocês podem observar, nosso número não foi tão bom, porém nós priorizamos, conforme o protocolo, as visitas de pacientes mais vulneráveis, né? Pacientes que tinham realmente necessidade. Então, assim, infelizmente, nós passamos por um período sim, de baixa de RH de enfermagem, então nós não conseguimos fazer com o número esperado, né? A Odonto não fez somente no ano passado as visitas, esse ano não foi realizada nenhuma visita. A questão do tuberculose, nós tivemos somente 2 casos no ano passado, esses casos eles foram confirmados via laboratório e teve cura, e 3 contatos, né? E esse ano nós, no primeiro semestre, não tivemos nenhum caso. Questão do hanseníase nenhum. O perfil da população cadastrada do Bolsa Família, nós temos 90 famílias cadastradas no Bolsa Família. No ano passado nós tivemos 67% de acompanhadas e esse ano, no primeiro semestre, 84%. Agora eu vou passar para o doutor Jonatas. Boa tarde a todos. Meu nome é Jonatas, estou há 2 meses na unidade, né? Então, vou falar um pouquinho da parte das gestantes e do pré-natal. Bom, com relação ao ano de 2020, a gente teve um aumento do número nos números gerais, tá? Das consultas pré-natais, os números relacionados às gestantes, tá? Com destaque para a proporção com as gestantes com 6 consultas ou mais. Ficamos abaixo da meta, identificamos algumas dificuldades que, inclusive eu, depois que eu entrei, também consegui identificar. E são basicamente 3. Uma é que nós temos muitas gestantes que são faltosas e resistentes mesmo à busca ativa. Eu já, mesmo em 2 meses, apenas já passei por alguma experiência relacionada a isso. Eu tenho gestantes que já faltaram mais de 3 consultas, mesmo eu ligando, já liguei pessoalmente, eu mesmo liguei para marcar. Às vezes a gente não consegue
nem contato por telefone, mas quando conseguimos, é agendado e mesmo assim a gestante não comparece. Outro problema identificado por nós foi a questão como a gestante é porta aberta, muitas não moram no nosso território. E aí quando a gente passa por dificuldades de contato via telefone, vamos atrás do agente de saúde, né, do território, só que aí ela mora em território de outra unidade, então não tem como nosso agente de saúde ir atrás dela. A gente acaba sendo limitado apenas ao contato via telefone. E outra questão que nós conseguimos identificar também é que, assim como a Sandra falou, a minha área 191, ela tem grande parte dos meus pacientes tem um nível socioeconômico um pouco mais elevado com relação ao restante da área. E muitas chegam até a abrir pré-natal na unidade, mas não prosseguem esse acompanhamento lá. Algumas sim, algumas comparecem às outras consultas e fazem acompanhamento tanto na rede privada como conosco, na rede pública, né? Mas a grande parte, não. Tá? Com relação às gestantes encaminhadas à maternidade a partir da 28ª semana, 100% delas foram encaminhadas. Tá? Número de gestante em acompanhamento no pré-natal de alto risco, tivemos um total de 4 encaminhamentos. E com relação ao acompanhamento conjunto, né? Pré-natal de alto risco e atenção básica, né? No nosso papel lá. Ficou em 0%, nós enfrentamos também alguns problemas. Um deles, que eu também já passei por isso, foi a gestante chega ao pré-natal de alto risco com um especialista e alguns dele, não são todos, orientam que ela não precisa mais voltar na unidade. Tá? O que acontece é que às vezes ele identifica alguma diferença de conduta da nossa equipe médica com a conduta dele e aí ele prefere que a paciente não volte mais lá para não ter conflito. Tá? E aí ocorre esse problema que a gente tem identificado. Outra questão, as pacientes com início do pré-natal antes das 12 semanas, tá? Tivemos um aumento considerável da porcentagem, apesar de ainda abaixo da meta. Conseguimos, por meio dos nossos ACS, iniciar uma conscientização das mulheres em idade fértil, tá? Da importância delas iniciarem pré-natal assim que elas suspeitarem de uma gravidez. Então, todas aquelas pacientes nossas que estão em idade fértil, mesmo que não estejam expressando desejo de gravidez, elas são orientadas, caso ocorra, né, procurar a unidade para iniciar o pré-natal adequadamente. Tá? Pode passar. Tá. Com relação aos óbitos maternos, fetais e infantis, nós tivemos nesse ano um óbito materno, um óbito fetal, da mesma família, tá? Foi um caso da minha área, um caso que ganhou uma repercussão na cidade. O feto foi identificado a malformação múltipla, tá? Com 20 semanas de gestação, malformações renais, pulmonares, tá? Onfalocele, enfim. A família foi orientada, a gestante fazia o pré-natal na rede particular, na rede privada, foi orientada pelo médico com relação aos riscos, tá? Continuaram com a gestação. Com 36 semanas, ela procurou a maternidade, né? Se queixando de perda de líquido. E aí lá foi detectada a parada cardíaca do feto. O feto não estava mais vivo. Então o feto ele nasceu já sem vida, natimorto, tá? 20 dias depois, a mãe teve complicações pós-parto, com tromboembolismo pulmonar e veio a óbito também. Tá? Isso foi um caso bastante marcante para a nossa equipe lá na unidade. Tá? Pode passar. Então, a discussão da equipe, né, em busca de estratégias de enfrentamento desses óbitos evitáveis. Tá? Elencamos alguns, a busca ativa dos faltosos na consulta, como eu já falei,
tá? Todas essas medidas giram em torno de um pré-natal adequado, tá? Como todos sabem, um pré-natal adequado reduz e muito a chance de ter algum desfecho negativo da gestação. O acompanhamento prioritário, tá, dos casos de risco, aqueles casos que estão identificados, que a gente caminha, a gente também faz uma discussão em equipe, discussão com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, tá bom? Para buscar as melhores soluções para o paciente. A identificação também daquelas gestantes que ainda não iniciaram o pré-natal, aquelas que estão em pré-natal fora, os nossos agentes de saúde, nossos ACS, eles orientam a procurar a unidade. E aí também entra a questão que eu falei também de orientação àquelas mulheres em idade fértil. E os desdobramentos relacionados à assistência implantados, tá? Após essa discussão em equipe, a primeira consulta é realizada pela enfermeira e as posteriores são realizadas pelos profissionais médicos. Nós contamos com os acadêmicos de enfermagem, que têm ajudado também na questão do acolhimento, nessa primeira consulta, para atender a demanda da unidade. Outra medida importante que nós tomamos foi a divisão igualitária das gestantes, independente de área. Tá? O que acontecia? Tinha uma equipe que tinha uma demanda muito maior do que outra. Então, uma equipe tinha 30 gestantes, outra com 5 gestantes. Então, aquela equipe com 30 gestantes, os profissionais da equipe não conseguiam absorver essa demanda adequadamente e, com isso, não tinha como prestar um atendimento adequado a essa paciente. Então, o que nós decidimos foi dividir de forma igualitária essas gestantes para que todos possam trabalhar da melhor forma para essa paciente. Tá? E assim foi reorganizada a agenda dos profissionais médicos e de enfermagem para uma melhor assistência pré-natal. Consulta farmacêutica, nós não temos farmacêutico na unidade, só temos dispensadores. Número de pessoas cadastrada tabagismo, nós não temos o grupo, porém nós vamos implementar agora no início do ano. Indicadores de produção, saúde da criança. Nós temos uma grande dificuldade de atender a questão da puericultura, nós tivemos a redução de número de profissionais médicos no primeiro semestre de 2021 e de enfermagem. Então, assim, realmente a nossa carta de serviço em questão do atendimento de puericultura, além de não ter a grande procura, nós não conseguimos atender também essa demanda porque estava atendendo mais paciente sintomático respiratório. Houve um período que houve um grande aumento. Saúde do adolescente, né? No primeiro semestre, 36,6, que é adolescente de 11 a 19 anos. Questão do PSE, nós temos um EMEI, já fizemos planejamos 4 ações, né? Sendo atendimento COVID, avaliação da situação vacinal e questão também da avaliação antropométrica e a saúde bucal. Saúde da mulher. Essa consulta de puerpério foi um erro de digitação, tá? É 42%. Não foi 400 e pouco, não, tá? Se vocês observarem nossa visita, né? Nós tivemos um número bem baixo, porém, porque essas pacientes, elas procuraram unidade. Então, a gente não foi feita a visita, porém, elas foram atendidas na unidade de saúde, tá? A questão da sífilis. No ano passado, nós tivemos 6 casos notificados e 100% tratado. Esse primeiro semestre, 1 caso e 100% tratado. Ano passado, um caso notificado de sífilis congênita. Tá. Nenhum teste positivo, ano passado e esse ano, tanto HIV e hepatite. E nenhum paciente, a gente observa que ainda existe um tabu, né? Um grande tabu em questão de paciente questão de cuidados compartilhados. Meu exemplo assim, não foi nenhum notificado e
tem como a gente saber... Ai, meu Deus, enrolei agora, hein? Resumindo, não tem nem o notificado e nem a gente desconhece qualquer paciente que tenha HIV na área. Saúde do homem, primeiro semestre 52,15%, tá? Nós temos dificuldade em atender a questão do pré-natal do parceiro. Quando a gente consegue fazer esse atendimento oportuno, a gente faz, né? É oferecido o serviço, porém os homens eles têm uma certa dificuldade para vir aderir ao sistema. Saúde do idoso, não temos nenhuma LPI. Saúde bucal, no ano passado eles participavam do telemonitoramento. Esse ano eles contribuíam em questão do acolhimento e também da testagem de teste rápido. Saúde nutricional, essa questão foi mais questão de informação mesmo, questão de digitação. A gente atende esses pacientes, porém a forma de registrar, que a gente já está corrigindo isso nesse semestre. A questão dos pacientes com hipertensos e diabéticos, nós temos 47% cadastrado dos pacientes hipertensos e 56% diabéticos. Pé diabético foi avaliado 23 e 3 pacientes que houve amputação de membros devido ao diabetes, mas porém não foi esse ano, tá? Esses aqui são os atendimentos. Vou passar para a enfermeira Michele rapidão. Boa tarde, enfermeira Michele. Estou lá na unidade do Ana Maria do Couto, tem mais ou menos 1 ano e meio. Desde que eu cheguei, enfrentamos o momento de pandemia, a diminuição dos atendimentos de uma forma geral e acabou refletindo em todos os nossos indicadores, né? Em relação à proporção das gestantes, entra muito o que o doutor falou, nós temos muitas gestantes faltosas e a partir da capacitação que a gente teve agora, em setembro, com o Bruno, em relação a esses indicadores, abriram-se outras opções da forma da gente conseguir captar essas gestantes e conseguir ter essas 6 consultas dessas gestantes. A proporção das gestantes com realização de exames de sífilis e HIV, a gente notou um pouco de erro de digitação em relação a isso. A digitação não estava ocorrendo no campo correto, no PEC, né? Depois dessa capacitação, a equipe foi reunida e repassada em relação ao campo correto da digitação. A proporção das gestantes com atendimento odontológico, ela ficou um pouco prejudicada, porque nós tivemos uma odontóloga que ficou afastada durante todo o período de pandemia. Nós ficamos com uma odontóloga para conseguir captar todas essas gestantes, então foi um pouco mais difícil. Agora que a gente está com novamente 2 odontólogas, já foi aberta uma agenda específica, cada uma tem um dia específico. As gestantes que a gente sabe que não vão voltar, que tem a chance de não voltar para uma consulta odontológica, a gente tem o livre acesso a elas na sala da odontologia. A cobertura do exame citopatológico, nós tivemos, além da pandemia, um déficit grande de RH na nossa unidade de saúde. Nós ficamos muito tempo com uma enfermeira só, atendendo toda a demanda da unidade. E também a gente nota um relato muito grande da procura pelo serviço lá no Hospital do Amor. Muitas relatam a realização do exame lá, trazem um resultado. E também com a capacitação dos indicadores que a gente recebeu, foi passada uma nova forma também de um registro para a gente conseguir que esses exames constem, né, também para a gente como um indicador de realização, porque elas realizam o exame, estão realizando o exame, tá? E muitas manifestam para a gente o desejo de realizar lá, pelo acompanhamento que elas sabem que, se elas necessitarem, vai ser realizado lá. O percentual
aferição da pressão e da solicitação da hemoglobina glicada, nós percebemos com a capacitação que a gente estava fazendo totalmente errado. Então, a partir da capacitação agora em setembro, a gente já começou a fazer a digitação da forma correta. Então, essa parte a gente percebeu que uma falta de capacitação assim anterior da forma como foi feita, acabou que prejudicou bastante. Os exames eram solicitados, os pacientes têm os resultados, a pressão é aferida em todas as vezes que os pacientes passam pela unidade de saúde, só que não estavam sendo registrados da forma correta. Pode passar. Nós escolhemos o indicador do pé diabético, de avaliação do pé diabético, porque a gente tem uma dificuldade grande na realização, não conseguimos evoluir bem no nosso número, e nós estabelecemos a meta de avaliação do pé diabético junto com a realização dos hiperdias, tá? Nós vamos tentar colocar como meta uma avaliação de 3 a 4 pacientes em cada hiperdia realizado pelas equipes mensalmente na unidade de saúde, para ver se a gente consegue aumentar esse número de avaliações. Em relação ao programa do tabagismo, que vai ser implantado na nossa unidade, os profissionais já receberam a capacitação, nós tivemos a dificuldade da implantação ainda nesse ano pelo déficit de RH, e agora com um quadro um pouco mais completo do RH, já estipulamos essa meta também para ser atingida agora no começo de 2022. O Júlio já falou sobre a reabilitação do pós-Covid, né? Iniciou na nossa unidade. Realizado, já passou 29 pacientes por essa reabilitação. Ela é dinâmica, né? Rotativa, isso, rotativa, né? Identificada melhor, o paciente recebe alta. No começo foi individual, agora está em grupo. Essa aqui é uma foto na vacinação dos pacientes acamados. E essa é a nossa frase, né? Lembre-se que da conduta de cada um depende do destino de todos. Em tempo, eu sei que meu tempo está esgotado, mas eu quero, assim, agradecer, primeiramente, a Deus. Eu falo que nós somos, o Ana Maria do Couto é um corpo, e com certeza a cabeça é Jesus, né? Ainda nós temos o hábito de, nos dias de menor fluxo, a gente fazer nossas orações, antes de iniciar nossas atividades. E realmente eu quero agradecer a Deus, porque quando a gente está mediante um cenário pandêmico, né? Além da gente ter que cuidar da nossa sanidade mental, a gente tem que observar a sanidade mental dos servidores e também dos pacientes. Então, assim, eu sou apaixonada pela equipe, realmente. Quero chamar a nossa Proinc aqui, Gisele. Vem cá, Gisele. Eu quero agradecer, então, assim, primeiramente a Deus, depois a nossa equipe, o Ana Maria do Couto, eles abraçam a causa. Eu vi os médicos fazendo vaquinha para comprar medicação para fazer nos pacientes. Eu vi poucos pacientes encaminhados para a unidade de urgência, porque a gente conseguiu manejar aqueles pacientes na unidade. Final de semana, os pacientes tinham contato dos médicos e eles mandavam o resultado de exame, então eles eram avaliados. Elas faziam visita fora do horário de expediente. Isso eu não falo assim para se aparecer, mas para agradecer o nome de Jesus e o nome também nossos profissionais. Então, por isso eu agradeço, eu vejo o empenho que eles têm. Nossos números a gente precisa melhorar, sim, porém eu vejo o amor e o zelo que ele tem pelos pacientes. Quero agradecer também a Tayane, né, nossa diretora do distrito, a equipe também do distrito, pelo apoio, principalmente a minha Pri, que ela que me ajudou na apresentação, e toda a equipe. Quero agradecer também, né, vocês, e eu trouxe uma lembrancinha. Eu queria trazer para cada um de vocês, gente, mas a gasolina está R$7. Aí não dá. Aí eu trouxe, representando, pode. E dizer assim, e a Gisele,
ela fica envergonhada, gente, a nossa Proinc. Essa menina, ela tem futuro. Uma pessoa, assim, que ela é fenomenal. Tá bom? Então, assim, quero agradecer e obrigada.